Sugere a figura a seguir em que a bola de massa M suspensa na extremidade de um fio é solta de uma altura h e colide elasticamente. Altura h, elasticamente. E em seu ponto mais baixo, ou seja, no ponto onde a velocidade é mais alta. Isso aqui é a única interpretação física até agora. O ponto mais baixo de um pêndulo, de qualquer coisa que esteja caindo, é o ponto de velocidade mais alta. Com um bloco de massa 2m em repouso sobre uma superfície sem nenhum atrito. Depois da colisão, a bola subirá até uma altura igual a... Muito bem, né? Então, tu tentou fazer esse problema aqui? Conseguiu? Não conseguiu? Pois é, eu tentei, acabei não conseguindo, não. Eu fiz muita conta aqui, muita equação e tal, acabei, acho que me confundi aqui. Eu acho que as duas equações aqui que tu tem que usar é a conservação do momento linear, como tu mesmo falou, e a da energia, Sim, tá? Acho que é sim. isso. Bem, vamos ver aqui, né, cara? Ele falou sobre colisão elástica. O que vai acontecer numa colisão elástica, você sabe? Então, aí a energia mecânica, né, se conserva? Energia mecânica se conserva, é verdade. Só que existe um efeito prático também, que é que a bolinha vai bater e vai voltar. Que nem quando tu pega uma bola de Uhum. tênis e joga na parede, né? Ela vai e volta, certo? Sim, É diferente de tu jogar uma massinha na parede, por exemplo, ela fica grudada, né? A massinha seria uma colisão inelástica, porque inelástico. ela ficou junto com o objeto onde colidiu, né? Vamos dizer assim. Beleza? Beleza. Então isso muda toda a parada, né? E o efeito, vamos dizer, físico é isso que tu falou mesmo. A energia se conserva na colisão elástica. Então vamos falar um pouco do momento linear, né? Vamos falar um pouco do momento linear aqui. Primeiramente, né? O objeto aqui estava parado, não é mesmo? E pelo que eu entendi, ele vai continuar parado. Porque se a bola, né, conservou energia, ela bate e volta, supostamente volta para o mesmo lugar, esse cara fica parado ainda. Ok? Sim. Não tem É, porquê. quando eu li assim, eu pensei que, como ela volta para uma altura menor, eu pensei que parte da energia cinética fosse transferida para o outro corpo, Eu já ia chegar aí nisso. entraria um. Eu já ia chegar nisso. Mas é isso mesmo que tu falou. Vai rolar Sim, isso, tá? É que supostamente, né, foi o que eu falei. Mas não é o que acontece, porque se a gente for parar para pensar, né, a gente tem que escrever todos os elementos que estão sofrendo momento linear aqui. A gente, num problema como esse, tem que tomar alguns cuidados, né, porque, bem, tem altura, né? Então, será que vai ter também um momento linear para cima e para baixo? Porque o momento linear é um vetor, certo? Então, esse sim. vetor tem que tomar cuidado com isso, né? O vetor pode, no caso aqui, ser tanto para frente quanto para cima, beleza? Só que vamos Beleza. nos preocupar com o momento da colisão, né? O momento antes e depois da colisão. É isso que nos interessa aqui. Porque quando ele colide, no momento que ele colide, a bola tá. A bola, as duas coisas, elas estão na horizontal, beleza? É Tá. porque a gente faz um desenho assim, às vezes não entende direito, mas o que vai acontecer é exatamente isso. No primeiro momento, essa bola só vai para frente, a outra tá parada, e depois, a colisão, né? Então aqui vamos dizer assim, início. O momento inicial, só essa tá se mexendo, certo? Sim, E no momento final, as duas vão se mexer. Vai para trás, outra vai para frente, certo? Esse aqui é o final. certo. Daí surge aquelas dúvidas. Eu estou cogitando as dúvidas que tu pode ter, beleza? Tá, mas essa coisa não vai subir e daí não vai ter que ter momento para cima? Não. Por quê? Porque o que importa é o momento da colisão, antes e depois. E nesses momentos, Isso. você só vai ter velocidade na horizontal, beleza? Beleza. O que facilita um pouco o cálculo, né? Facilita bastante. Então, como eu não sei que letra se usa para momento, eu vou usar Q. Então, como o momento inicial tem que ser igual ao momento final, o momento inicial vai ser a massa da coisinha lá, vezes a velocidade dela. A gente já vai falar, vamos chamar isso aqui de velocidade inicial. E depois você vai ter, vamos colocar menos já, né? A velocidade final da massinha. Vamos colocar massinha aqui, beleza? Mais Beleza. o outro aqui, a velocidade final da massona, que é o 2m, né? Beleza, já temos uma equação aqui. Ah, e outra, aqui não é m só, é 2m, né?
Tá. Porque esse cara eu tô falando dessa massa maior, beleza? Beleza. Show. Então, beleza, vamos deixar em stand-by essa equação aqui, porque né, tem muita coisa que a gente não sabe. Ele não nos falou exatamente sobre a velocidade, etc. Né? Mas a gente pode obter essa informação da velocidade. Sabe como? Aí pega energia cinética? Boa, isso mesmo. Vamos falar de energia agora. Então, sim, como não há nenhuma dissipação de energia, né? A gente pode falar sobre conservação de energia. Ah, falando nisso, existe uma condição para que exista a conservação do momento linear. E essa condição é que quando tu está referente à a colisão em si, né, não pode haver forças externas, ok? Enquanto não há forças externas agindo, você pode colocar conservação de momento linear. Então, por exemplo, aqui não tem força externa, é simplesmente a força associada da primeira, o efeito da primeira bolinha. E aqui o efeito das duas bolinhas. Não tem gravidade, não tem nenhuma força agindo nesses momentos aqui, concorda comigo? Ah, professor, mas eles estão na Terra, tem a força da gravidade. Beleza, mas ela não afeta o movimento, ok? Beleza. Então isso tem que ficar bem claro. Só tem conservação linear quando não tem força externa. Então vamos agora falar de energia. A energia inicial também tem que ser igual à energia final. E por energia inicial aqui, tu pode pensar o mgh da massinha. Lá embaixo, né, quando ele fala ali mais baixo, já não tem mais H, certo? É zero. Então toda energia potencial gravitacional vai virar energia cinética. Concorda comigo? Sim. Muito bem. Então daí já dá para encontrar a tal da velocidade inicial que eu falei. Dá para isolar algumas coisas aqui. Até que tu foi, né? Sim. A princípio é isso. Bem, o problema pede quanto a bola vai subir, né? Então, supostamente, ele está pedindo qual que é a velocidade, qual que é a... se tu descobrir a velocidade final da bolinha, tu consegue, pelo mesmo princípio, achar qual é a altura final dela também. Legal. Entendeu a ideia? Aham. Certinho. Só que para conseguir chegar nisso, tu precisa de outras coisas, né? Tu vai precisar de pelo menos alguma coisa referente a isso aqui, talvez. Né? Porque isso aí também vai Sim. subir. Então, meio que, né? Parece que faltam informações, mas vamos aos poucos. Vamos aos poucos. Nós já temos isso aqui. Da equação da velocidade aqui, do momento linear, a gente pode dar uma simplificada também, das massas, né? Elas são todas iguais. E que mais aqui que a gente pode ter? A gente pode colocar já isso aqui, né? Beleza? Beleza. Muito bem. E de fato a gente tem esse problema aqui, né? Nós temos duas velocidades que a gente não conhece. A gente quer essa, mas a gente não tem essa. Podia E aí, usar, tipo, diga, sei lá, coeficiente de restituição, essa parada. coeficiente de restituição, só que colisão elástica, né? Sim. Tipo, igualaria aquele negócio de velocidade de aproximação, afastamento. Cara, eu acho que com os dados que tem aqui, as equações de conservação deveria ser suficiente para resolver. Sim. Deveria ser suficiente, porque tudo bem, o coeficiente de restituição é só algo associado àquela equação da conservação do momento linear, né? Então não era para ter Sim. mais nada aqui. Então tu também chegou no mesmo problema que eu tô, que é não saber qual é a... Parece que falta informação da velocidade, é isso? É. Bem, eu acho que aqui
vai ter que usar uma daquelas coisas mesmo, então, porque não tem mais informação no enunciado, né? Normalmente eles não pedem isso pra gente. E aí, tu se lembra desse negócio de coeficiente de restituição? Lembro, lembro. Aí é um, né, do colisão elástica, Aham, e aí dá para igualar, né, a velocidade que se aproxima anterior à colisão, né, depois que ele se afasta também. isso. Ah, tá, mas eu acho que tem outro jeito, cara. Eu não quero depender disso. Eu não quero Eu fiquei bem depender disso. confuso quando eu fui fazer isso. Aham. Ó, veja, a gente tem que focar no que a gente está querendo, né? A gente quer encontrar a altura final, certo? Certo. Então a gente pode escrever que a gente quer essa nova MG aí. Vamos colocar aqui. Será que não tem que usar aquilo? Ah, tá, vamos lá. A gente tem que. A gente quer uma altura que vai estar associada com a energia cinética aqui, beleza? Então vamos colocar m VFM ao quadrado sobre 2. Beleza. E agora supostamente teria que isolar todos esses elementos aí. Ah, tá, me diz uma coisa, quais são as opções que tem lá, né? Eu não lembro as opções de resposta, porque eu tô achando que a altura tem que ser a mesma, cara, mas não é, né? Não, ele tem H sobre 7, H sobre 9, tem uns, Porra. Tá, pô, tá faltando alguma coisa aqui mesmo, mano. pois é. Será que não tá faltando informação nesse problema, não? Não sei, parece que tá, né? Eu tive bastante dificuldade para resolver isso aí. Eu não acabei não. É, parece que tá faltando uma informaçãozinha aí. Parece que tá faltando, né? Não tem no Google essa conta aí? Peraí. Deixa eu ver aqui. Ah, tem aqui, ó. Supostamente é H sobre 9. Deixa eu ver o que ele usou aqui. Dá sobrenome. Por ser a colisão elástica, temos que a velocidade relativa de afastamento, porra, aí tá me tirando, né? É, dividida pela velocidade relativa de aproximação é 1. A velocidade relativa de afastamento pela velocidade relativa de aproximação. Isso aí tu sabia? Sim, Pô, essa aí nem eu lembrava mais. Dava pra usar isso pra resolver. Que viagem. Então, são velocidades que a gente está usando aqui no nosso problema, né? Relativa sim. de afastamento e de aproximação. Tá. Bem, eu vou te mostrar aqui o que o problema. Vamos tentar entender, né? Também tá uma merda aqui a explicação do cara. Deixa eu colocar aqui. Porra, hoje é o dia. Hoje é o dia das coisas não funcionar. Beleza. Aqui a gente fez conservação da velocidade, do momento, da energia, chegamos nessa expressão. Depois da colisão. Pô, essa aqui nada a ver, velho. Cobrar um negócio desse tá louco. Por ser colisão elástica, a velocidade relativa de afastamento dividida pela relativa de aproximação é 1. Pô, cadê os parênteses, né? Tá louco. Mas é velocidade de afastamento e de aproximação do quê, né, velho? Isso que eu não tô entendendo aqui. Quem que é esse VA? Velocidade inicial do cara. Ou é a Acho velocidade que é a velocidade final? inicial A velocidade inicial do impacto, né? do Lá no impacto, momento linear, beleza. E essa aqui seria a velocidade final. E essa aqui também seria a velocidade velocidade final. do outro bloco, né? Outro bloco, Do bloco de 2m. Então, velocidade relativa de afastamento pela de aproximação. Relativa de afastamento é a do cara que vai para frente menos o cara que vai para trás. E sim, aqui era a aproximação, era a velocidade com que ele estava vindo, né? Isso aqui tem que ser 1. Beleza. E daí, na conservação do momento linear, ele coloca essa expressão, que era o que nos faltava, né? sim. Pronto. Então, vamos lá, né? Agora a gente já entendeu o que tem que fazer aqui. Deixa eu pegar só a expressãozinha que a gente precisa. Pô, essa aí, cara, fazia uma era que eu não usava, hein? Velocidade relativa de Pois é. aproximação e tudo mais.
Caraca. Eu fico Tá aí. confuso porque quando ele volta, tipo assim, quando o Loco bate no outro e volta, a velocidade dele muda de sentido, então fica negativa, né? No caso, e aí eu fiquei meio confuso porque usa um menos a outra, ou né, qual que fica negativo ali, né? Aham. Isso que me Entendi deixou tua dúvida. confuso. Entendi tua dúvida. Mas é que é sempre desse jeito, entendeu? Sempre Aham, um menos o outro. Mas vamos lá. Esse cara eu tô chamando de VFM. Pô, mas também eu dei um nome bosta pra ele. É isso. Ahn, beleza? Daí ficou desse jeito, cara. Depois que isola lá naquela fórmula, tá? Vai tá, ficar desse jeito aí. Agora então ele tá dizendo aqui que é pra. Bem, daí aqui é basicamente você jogar os valores já, né? Porque já tá meio que feito, certo? Só tem sim, VFM agora. Então tu vai ficar. Nossa, aqui vai ficar meio chato de escrever, mas vamos lá. Tá quase terminando. 2GH. Então, vamos abrir todo mundo, né? VFM mais 2, raiz 2GH mais 2 VFM. Daí dá para dar uma simplificada, né? Ah, vai ficar 2. Vai ficar um só, na verdade. VFM. E esse cara vai para outro lado, vai ficar menos a raiz de 2GH, certo? certo. Certo. Ah, muito bem. Muito bem, muito bem. Curiosamente, o sinal não tá assim lá na resolução do cara. Acho que talvez tenha um problema de sinal, que nem tu falou mesmo. Sim. E agora. Tô até meio perdido. Já devia ter começado por outra. Que droga. Só que agora. Essa é a velocidade. E agora a gente tem que pegar isso aqui e jogar lá na expressão que eu fiz agora há pouco. Cadê? Fiz agora há pouco. Tinha escrito Aquela aqui. do, aquela É, do velocidade inicial? não, aqui, a Não, altura final. A altura final sim, vai ser m, essa velocidade aqui ao quadrado, né? Não importa, né? Porque fica ao quadrado sempre quando a gente está falando de energia cinética, sobre 2G, certo? Ah, não tem o M. sim. Tem o M. O princípio é isso, né? E daí, a hora que a gente eleva ao quadrado aqui, vai ficar GH sobre 2. Sobre 2. Só que tem 2 ali também. Pô, mas não é pra ficar igual, né? 2G, corta, corta, sobrou só H. Porra, tem alguma coisa errada aqui. Ah, cara, tiltei com essa questão já. Vamos para outra. Depois eu vejo isso aqui. Vamos pra outra. Porra, que merda. Saco. Ser difícil essa Questão bosta aí, mas... viajada, né? Não, o problema é eu aqui. Eu deveria saber isso, mas eu comecei a pegar a resolução do cara ali, daí me confunde com a minha. Já era. Depois eu vejo isso aí e te passo. Tá. Ultimamente, o futebol tem sido blá, blá, blá. Durante uma partida, suponha que a bola cai verticalmente sem girar e se choca com o solo. De modo simplificado, pode-se descrever esse choque como uma colisão entre dois corpos, sendo uma bola do planeta, caso se considere este evento como colisão elástica. Bem, estranho, né? Porque tem força, mas beleza. Talvez a colisão em si possa ser considerada. É correto afirmar que há conservação. Vamos ver quais são as conservações que ele nos dá aqui. Só teórica. Não tinha. Da energia potencial da bola, da energia potencial da Terra, do momento linear total do sistema composto pela bola e o planeta, do momento linear da bola. E aí? Qual que Eu você fiquei em acha que é a dúvida, resposta? eu fiquei em dúvida entre o momento linear, ó, energia potencial da bola e o momento total do sistema, o momento linear total do sistema. Hum. Bem, perceba que o momento linear de um sistema ele não precisa sempre ser conservado, né? Isso é bem Sim, comum de não acontecer, porque é bem comum que hajam forças externas sobre o sistema. Então, dizer que o momento linear do sistema vai conservar, nesse caso, eu acho meio forte, tá? sim, Eu acho que não é o certo, beleza? tá. Não deve ser o certo, mas tem outras coisas que se conservam claramente, né? Tipo a energia potencial.
né? Então, por exemplo, essas sim, duas aqui eu já excluiria, porque tem outras forças aí agindo no sistema. sim. Ah, agora, a energia potencial da bola e a energia potencial da Terra. A energia potencial da Terra? Mas a Terra não tem energia potencial, né? Ela já tá Ela tem não tem uma altura, né? altura assim, é tipo, é ela que causa a energia É, potencial, entende? pois é. Então por isso que não são esses aqui, tem que ser essa, tá? De novo, Sim, momento linear tem um segredo que normalmente a gente não fala, que é não haver forças externas. Então sobre a Terra, a força externa, e sobre a bola, a força externa também. Por isso que eu até achei estranho, mas como que vai ter um momento linear aí nesse momento, nesse evento, né? Mas tu tá considerando só a colisão. Daí tu até pode dizer que sim. Porque na colisão, os efeitos da colisão não vai ter força. Mas como um todo, né? Momento linear sim. total, daí já é outra história, tá bom? Tá, Por isso que tem que ser a primeira, beleza? beleza. Então tá bom. Show de E bola. aí eu vou Porque, voltar no para caso pra assim. pensar, quando a gente tá falando assim, um cara empurrando uma caixa, a gente nunca fala sobre o momento linear, né? Porque o cara tá aplicando ali uma velocidade e ele vai para trás. Isso nunca acontece, né? É, Parou pra sim, pensar nisso? Pois é. Então, sim. a gente nunca fala sobre também um bloquinho caindo num plano e o plano sendo empurrado. Isso não existe. Então é porque tu tá falando de forças. E forças, até para tu parar para pensar mesmo, a fórmula da lei de Newton, ela não é aquela lá MA mesmo. Na realidade é isso aqui, ó, dp/dt. Ou seja, a força é a variação do momento. Ou melhor, a derivada do momento. Tu pode pensar em termos de ensino médio como dp, delta p, delta t. Isso é a força de verdade. Entende? Só que Sim, se o momento conservasse, isso não seria zero, né? sim. Ou melhor, se ele conservasse, ou seja, se o momento final fosse igual ao inicial, né? É delta, não é final menos inicial? Qualquer delta na matemática, na física, é final menos inicial. Sim. Então, se ele conservasse, isso aqui teria que ser zero sempre. Então, nem sempre ele conserva, percebe? Então, a Aham. força é ser sempre zero? Impossível, né? Às vezes ela não é zero. Ela não é zero quando o momento não conserva. Isso acontece direto. Por exemplo, nesse último exemplo da bola caindo ali. Né? Tem a força gravitacional. Entendeu? Sim. Show. Então, esse conceito de momento traz um monte de dúvida doida mesmo. Vamos É. ver. Vamos ver a próxima. Mas, tipo assim, com relação às forças, por exemplo, qual seria a explicação, tipo assim, quando você empurra uma, sei lá, você tá empurrando um móvel, assim, por que que você, tipo assim, não também, porque como a força é a mesma, né, só que em sentidos opostos, por que que, tipo assim, você também, você empurra o bloco, mas o bloco não anula esse movimento que você faz nele? Tá falando da terceira lei de Newton? É, Ah, sim, justamente, né? A terceira lei de Newton, lei da ação e reação, só que tu tem que ver uma coisa. A terceira lei de Newton, ela só funciona em corpos distintos, né? Se você sim. empurra um bloco, você está aplicando uma força no bloco, e o bloco te empurra, ele está aplicando uma força em ti. Então, como são corpos distintos, as forças não se anulam, percebe? Ah, sim, sim. É. Sabe por que tu tem essa confusão? Por causa da força normal. Porque tu acha que a Aham, força normal é uma força de reação. Não é. Não é uma força de reação. Porque se fosse uma força de reação, não agiria no corpo que está causando a ação. sim. Então, É, que age no corpo, né? é isso. Pode continuar, pode continuar. Sim, Tu entendeu então o que eu quis dizer, né? entendi. Certo, então são sempre em corpos distintos, beleza. E assim, apesar de a gente chamar de lei, ela não funciona sempre. Para força magnética, a terceira lei de Newton não funciona. Porque a Sim, reação da terceira lei, da força magnética, não vai na mesma direção, só que sentido contrário. Então pode ser um problema sim, teórico aí em um outro momento. Mas em todas as outras forças, sim, tá? De modo geral, sim. legal. Em uma região do espaço onde existe um campo elétrico uniforme, dois pêndulos simples de massa 4G e comprimento L são postos a oscilar. A massa do primeiro pêndulo está carregada com a carga elétrica 1, tá, pêndulo. E que o vetor campo elétrico tem a mesma direção e sentido do vetor campo gravitacional, sendo sua intensidade igual a 600. Tá. Dois pêndulos oscilam com períodos iguais.
2. O fio do primeiro pêndulo suporta uma tração maior que do segundo. 3. O período do primeiro pêndulo é metade do período do segundo. Bem, para começar a falar de coisa de período, tem que saber a equação. Você sabe qual é a equação da frequência de um pêndulo? Sim, é 2π raiz de L sobre G? Acho que é G sobre L, né? G sobre L, é. Não lembrava desse 2π na frente, agora que tu falou. G sobre L. Anotei Deve aqui ter para ele. mesmo, né? Deve ter, deve ter. 2πf, né? Então isso aqui seria só o F. Que a frequência angular é a frequência angular é 2πf, né? Então a Sim, frequência normal é esse cara. A frequência angular tem um 2π na frente multiplicando. Então vamos aos poucos, né? A gente já fez isso aí. Agora vamos pensar de novo no problema. Quer saber sobre frequência. O problema é que, de fato, né, isso aí só funciona por causa das forças que estão agindo aqui, não é mesmo? É que nem quando tu obtém essa fórmula pensando em mola. Né? Essa fórmula aqui a gente obtém ela muito facilmente pensando na mola. Lei de Hooke, coisas assim. Mais fácil de pensar, tá? Então eu vou escrever aqui para te entender. Vamos falar da lei de Hooke para fazer uma analogia com essa aqui, beleza? Lei de Hooke a gente conhece melhor. beleza. Lá você sabe que, vamos pensar que você tem então um bloco com uma mola, uma caixinha, ele oscila, né? Muito bem. Bem, quando tu para pensar nisso aqui, nessa oscilação, você tem que pensar nas forças que estão agindo, né? Tem uma força só, a força da mola, que é sempre contrária ao movimento. Se o bloco está para cá, a força da mola é para trás, não é mesmo? Sim, Então, por isso que tu tem que dizer que F igual a menos kx, a lei de Hooke. Só que F é ma. E aqui tem um segredo. No A tem um segredo que a gente não fala no ensino médio. Esse A é um múltiplo de x. Porque está oscilando, né? Se oscila a aceleração, oscila a velocidade, oscila também. Então eles são tudo múltiplo um do outro aqui nessa brincadeira. Então daria para tu dizer que o A ele é menos ômega ao quadrado x, tá bom? Tem um motivo para isso que eu não quero falar aqui, mas tem a ver com seno e cosseno. Então isso é sim, coisa de graduação, mas só para tu saber de onde vem essa ideia, beleza? beleza. Menos kx. Então, se tu isolar o ômega, tu vai chegar naquela expressão que a gente está acostumado, né? Corta o x, passa o m para baixo, tu vai ficar com raiz de k sobre m, certo? Certo. Muito bem. Então, a ideia aqui é que essa oscilação, ela tem a ver com a força, percebeu? Sim, Que é o que o problema está pedindo ali, né? Ele está falando sobre forças elétricas, forças de gravidade, coisas do gênero. Então, a gente sim, teria que fazer essa interpretação agora para o pêndulo. O problema é que para o pêndulo é um pouco mais difícil. Não sei se tu já sim, viu essas expressões do pêndulo simples ou alguma coisa do gênero assim. Tem toda uma teoria por trás, né? Mas que segue a mesma ideia. Tu tem um pêndulo e, bem, ele vai ter uma força de tração para cá, né? E ele vai ter a peso também. Mas na prática, como ele oscila pouco, né? A gente meio que desconsidera alguns efeitos aqui. Né? E daí que a gente chega naquela expressão. Mas, de novo, né? Tu vai ter que a força resultante vai ter a ver com essa tração, que tem a ver com o peso, etc. Né? Na prática, tu vai ter alguma coisa do gênero assim, que a força resultante, que é ma, é igual a algo que tem a ver com a gravidade e o L, né? É um negócio assim. Porque. Como é que era o negócio aqui? Esse L tem a ver com o comprimento do fio, né? Tem a ver com a altura que ele vai ter. Porque a hora que ele chega aqui, ó. Tudo isso é uma definição física bem tensa, tá? O que eu tô fazendo aqui. Por isso que eu não lembro bem de sim, cabeça. Mas aqui, ó, tu vai ter, daí eu vejo uma diferença de altura, né? Essa diferença de altura é devido a um ângulo.
Daí, como tu vai pegar o seno do ângulo para fazer isso, né? Porque tu teve esse deslocamento aqui que tem a ver com o seno do ângulo. Então tu vai ter alguma coisa ali que eu não lembro agora a ver com o seno do ângulo. Eu acho que é G seno θ. Só que como o ângulo é bem pequeno, já que é um pêndulo ideal, esse esse seno de θ vira um X. É algo assim. Daí de novo vai ter aquela mesma coisa que eu te mostrei agora há pouco. O M vai ser o A, desculpa, vai ser o ômega X. E aqui é L seno θ, né, para manter a unidade. GL seno θ, alguma coisa assim. E daí porque, né, tem a ver com a altura ali e tal. E daí aqui vai ficar GL, ou era G sobre L aqui, alguma coisa assim. Vezes o X. E daí corta. E daí tinha uma massa aqui também que corta com essa. Daí o ômega é ao quadrado e tu faz a fórmula. Vai sair daqui, tá bom? Sim. Dessa definição. Então, tem a ver com essa atração. Porque essa atração é essa força aqui. Sim. E daí, o que acontece? O problema me falou que a atração causa uns efeitos aqui, né? Ó, vamos ver. Tem dois pêndulos, um com massa 4 e o comprimento L. Massa 4 e comprimento L. Os dois têm a mesma massa, só que um tem uma carga e outro tem outra carga. É isso? Pô, colocou força elétrica ainda na parada. Essas questões são muito difíceis, cara. Pensei que dava pra fazer, mas não vai dar. A ideia da teoria por trás do pêndulo é essa, tá? Mas assim, Tá. eu vou fazer essa aqui depois e te passo, cara. Tá. Passo feita num PDF, alguma coisa assim. Show. Tá doido. Deixa eu colocar aqui. Anyway, vamos fazer o próximo. Dá pra começar assim. Deixa eu pegar o próximo aqui. Só as barras pesadas. Tem umas questões aqui da pele, né? Nossa, cara, chega a doer. Passar o dia com uma dessa. Sinto muito mal quando eu não consigo fazer tudo que o aluno pede, mas é complicado às vezes, cara, quando não vem preparado Não, de assim, boa. sabe? Não, de boa nada, velho. Depois você Eu me tô traz fazendo isso aqui. Mas eu vou te enviar um negócio feito, não se preocupe. Vamos ver essa aqui. Durante o treino, blá 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 blá, piloto fumaça atingido na cabeça. Cara, eu acho que eu já vi essa questão em algum lugar. Deve ser de um vestibular recente. Colisão com a mola causou fratura craniana. Caraca. Parece que a mola ficou ali. Nossa. E um corte de 8 centímetros no supercílio esquerdo. O piloto brasileiro ficou inconsciente e seu carro colidiu com a proteção dos pneus. A mola que atingiu o piloto era de aço, de 2 centímetros de diâmetro e tinha aproximadamente 800 gramas. Considerando que a velocidade do carro de Felipe era 270 km por hora, no instante que ele foi atingido pela mola e desprezando a velocidade da mola, a resistência do ar. Hã? Desprezando a velocidade da mola? Tá, beleza. E a resistência do ar, assinale o que for correto. Tornando o referencial do piloto Felipe Massa, podemos dizer que a velocidade da mola. Tá, mas pera, é pra desprezar a velocidade da mola e. Não tô entendendo, mano. Que desgraça de problema é esse? Ele falou pra desprezar a velocidade da mola e depois deu pra achar a velocidade da mola. Tá, tomando-se o referencial do piloto Felipe Massa, podemos dizer que a velocidade da mola era de 270 km por hora. Tá, que desgraça de problema é esse? Pra que ele deu o tamanho da mola, o Estranho. corte no supercílio, nada, né? Mas tem a velocidade do carro do cara. E daí, no referencial do Felipe Massa, a mola tem 270 km por hora. Quem tem 270 km por hora é o carro, né? E pelo que eu entendi, a Sim. mola estava dentro do carro, né? Certo? Eu imaginei que ela soltou, tipo assim, ela, sei lá, soltou e aí, pra ele, é como se a moto estivesse indo na direção dele, assim, com a mesma velocidade que ele tá. Aí que tá, né? Imagina você, ó, pensa no seguinte experimento: você está dentro do carro e você deixa o celular cair. Não parece que o celular caiu em linha reta? Que nem se tu estivesse Sim, deixando o celular cair agora aí no chão? sim, Pois é. Então, na realidade, no teu referencial dentro do carro, ele caiu em linha reta. Por quê? Porque no carro tu tá parado. Supostamente, né? Claro, a gente desconsidera um monte de coisas, mas de modo geral parece que você tá parado dentro de um carro. Ou dentro do avião. Já andou de avião? sim.
sabe que, pô, parece que tá parado lá, né? Não parece que o bagulho tá Sim, se mexendo a 700 km por hora. Então, se alguém joga um celular em ti no avião, vai ser como se ele estivesse jogando um celular em ti aqui no chão da Terra, né? sim, Portanto, a princípio, não dá para dizer que a mola, o referencial do Felipe Massa tinha essa velocidade. Para quem tá vendo de fora, ela tem a mesma velocidade do avião ou do carro do cara, né? Então, por sim, isso, e não, né, velho? Não dá para dizer que ela tem essa velocidade. Agora, eu não sei se esse menos significa menos que 270, qualquer coisa do gênero, ou ele queria colocar um churusbanguinho assim para dizer mais ou menos, e ficou errado. Só que bem, ela não vai ter 270 km por hora, tá? sim. Do referencial do Felipe Massa, não, beleza? Beleza. Só que essas molas, elas estão tão apertadas, né? Que quando sai com muita força. Então, por isso que Sim, causou o ferimento. Causaria do mesmo jeito se ele tivesse parado e uma mola saísse naquela situação. Se fosse um cara lá no coque. Na hora que ele tá carregando lá de gasolina, sabe? Abastecendo, sim. ia dar na mesma. Beleza? Então não tem a ver com a velocidade do carro, porque os dois estavam se mexendo na mesma velocidade. Tá bom? Sim. Por isso que um Beleza. acidente, quando é um contra o outro, é muito mais fatal do que quando é um andando paralelo ao outro, assim, né? De frente. Né? Se os dois carros estão Sim, indo assim, o acidente é bem menos fatal, porque no referencial desse cara aqui, a velocidade desse é igual. Se esse está sei lá, metade da velocidade da luz, e esse aqui também tá, é como se esse aqui tivesse parado. Não é mesmo? sim. A ideia é essa. Tudo bem? Deu para pegar a ideia de referencial? Deu. Você está estudando Show. há quanto tempo já para essa provinha de medicina? Então, tô estudando com afinco mesmo, já tem quase um ano, mas tipo assim, é, mais do que o ano, porque foi desde o início do ano passado, Uhum. então, e aí eu tô tentando passar nessas provas aí de vestibular. Cara, tuas dúvidas estão de alto nível, tá? Isso aí tá ótimo, ótimo. Tem gente que chega com Show. umas dúvidas muito Obrigado. bobas assim, mas você tá com questões barra pesadíssima mesmo para fazer. Pois é. Aquelas questões sacanas assim Eu, que é treta sim, mesmo, que parece que o professor faz para ninguém acertar. Física tem pois é, sempre essas que o professor faz para ninguém acertar, né? tem, né? A bola de ping-pong de massa 2,7 é lançada verticalmente para cima, partindo do chão, com velocidade 10. Ao retornar ao chão, independente de sua velocidade, ela é rebatida para cima e 3/4 de sua energia cinética é dissipada na colisão. Peraí, ela é rebatida para cima? Alguém bateu nela ou ela simplesmente quicou? Tem que ver isso, né? E esse 10 ali é 10 ou é 100? Eu acho que essa vírgula tá no lugar errado, né? Acho que a vírgula não era para ser aqui, né? Acho que era para ser aqui. É, Ao retornar ao chão, independentemente de sua velocidade, olha, se não tem nenhum problema aqui, ela vai voltar com a velocidade que ela saiu. sim, Ela é rebatida para cima e 3/4 de sua energia cinética dissipada no chão, na colisão. Eu acho que vamos desconsiderar qualquer força extra além da colisão, né? Não tem força aqui, senão a gente não poderia nem trabalhar com momento linear. Esse processo de colisões com o chão é repetido. Ah, tá, agora que ele fala que é com o chão. É repetido sucessivamente até que a bola pare. A bola vai parar? Assim, fisicamente ela não para, né? Ela vai ficar batendo ali infinitamente, mas parece que ela para. Nesse contexto, considerando a aceleração da gravidade, aquela ali, assinale o que for correto. O tempo total entre a bola ser lançada verticalmente e parar completamente é de 8 segundos. Parar completamente é meio forte. O que seria parar é, completamente? Ah, bem, tem umas coisas aqui, olha só, tem outra coisa aqui, ó. Acho que era um problema com muitas perguntas, né? Porque daí aqui no outro print tem isso. Né? São dois prints diferentes, mas a pergunta era a mesma. Tá vendo aqui, ó? sim, Tá, parar completamente é meio forte, né, cara? Porque coisa vai ir, vai voltar. Ela é rebatida para cima e 3/4 de energia cinética é dissipada na colisão. Eu imaginei, tipo, ela perdendo energia cinética até ficar, tipo, parada, tipo, sem energia. Mas é que tá, né? Ela sempre vai. Se existe
Tá, pode ser. Vamos pensar aos poucos aqui. É que se vai perdendo de 3/4 em 3/4, supostamente não acaba, né? É que nem quando tu quer chegar num lugar e vai andando metade do caminho. Tu anda metade, Sim, depois anda sim. metade da metade, metade da metade da metade, sabe? Então era Não isso que eu tava acaba, né? pensando. Isso, não Sim. acaba, supostamente. Mas vamos pensar aqui, né? Ela é rebatida e 3/4 de energia cinética dissipada na colisão. Então, vamos dizer assim. Quando começar na próxima colisão, ela perdeu energia. Então, vai ser mais ou menos assim. Ó. A altura que ela vai chegar, né? Ou seja, a energia potencial que ela vai ter, vai ser a energia cinética que ela saiu. Nós temos essas informações, né? Aqui. Só que tu vai ter um termo de dissipação aqui, certo? Que vai ser esse 3/4 da energia cinética a cada colisão, pelo que eu entendi. Então vai ser uma espécie de N, ou melhor, 3/4 de N. O problema é que isso é recursivo, né? Por exemplo, na primeira colisão, a gente já vai ficar com 3/4 da energia. Vamos pensar na primeira situação. A bola saiu. V ao quadrado sobre 2. A bola saiu e chegou até uma determinada altura, MGH. Essa é a primeira subida. Agora a gente vai falar da primeira quicada. MGH vai ser igual a 3/4 dissipada na colisão. Então vai ser igual a 3/4 do MGH. Por quê? Porque tu pode pensar assim, né? A energia potencial gravitacional vai ser igual à energia cinética, né? Depois da colisão, certo? Quando ela Sim. chega no chão. Supostamente seria igual à energia cinética. Só que vai perder energia nesse processo da colisão. Certo? Sim. Então, tu vai poder dizer que vai ter essa perda. Vamos colocar aqui, vezes 3/4. E depois, então, tu vai poder dizer que esse 3/4 aqui vai fazer tu chegar numa altura mais baixa. Novo MGH'. Certo? Sim. Veja, como esse cara é igual a esse, né? Supostamente teria que ser igual, então, né? A energia cinética teria que ser igual à potencial, né? Na realidade, a nova energia potencial vai ser 3/4 da velha, né? Eu confundi, eu fiz tipo assim, a nova energia potencial é a velha menos, não sei se daria a mesma coisa, mas tipo assim, a velha menos 3/4 da velha, tipo, Não tá mas errado. aí, É só tu arrumar não, as constantes ali do jeito que tu precisa. sim, 3/4. A nova energia potencial é 3/4 da velha. Então, na primeira colisão, ela já vai, tipo, chegar numa altura 3/4 da anterior, né? sim, Daí só que vai ter a colisão de novo. Então, a nova energia potencial, vou chamar de duas linhas aqui, vai ser 3/4 dessa aqui, que já é 3/4, né? sim, sim, Que isso vai dar ao quadrado. Então a gente chega já numa expressão, né? O MGHN, vamos dizer assim, a enésima colisão, vai ser 3/4 elevado ao quadrado. Ao quadrado, viajei. Elevado a N, né? Da enésima colisão, MGH. Certo? sim. Ah, legal. Daí se tu corta aqui, ó, tu vai achar que a altura da enésima colisão é uma alturinha bem baixinha, porque tu sabe que quando tu vai multiplicando 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4 vezes 3/4 vai ficar com um número bem pequeno, né? Sim. Mas nunca é zero. Por isso que eu tava te falando, não vai dar zero isso. Não vai dar zero, não. Não vai dar zero. Se ele estivesse dizendo até determinada altura, beleza, mas parar de cair nunca. Não, não.
confia em mim, cara? Porque eu acho que é isso aí, velho. Sim. É, Porque qualquer energia cinética que ele tenha é suficiente pra ele subir um pouquinho, entendeu? sim. Pois é, Vai, não vai acabar, né? Não vai chegar a zero. não vai Vai chegar a chegar num zero. número muito pequeno, mas não Vai vai chegar ficar a zero, não. reduzindo 3/4 e tal, mas é isso. Beleza? Sim, beleza. Tá bom, então eu acho que é por isso que essa afirmação é falsa. Sim, Eu te provei aqui com uma expressãozinha bem legal até. A altura máxima em um ciclo completo para a bola subir e descer dividida pela altura máxima do ciclo anterior é menor que 3/4. Um ciclo pelo ciclo anterior. 3/4, eu tô viajando. 0,3 é menor que 0,3. A altura máxima de um ciclo completo para a bola subir e descer, dividida pela altura máxima do ciclo anterior. Bem, a diferença de um ciclo para o ciclo anterior é 3/4, né? sim, Então vamos dizer assim, a razão que a gente quer aqui é 3/4 de H dividido por H. Então, acho que ele está pedindo 3/4. Agora, quanto que é 3/4? Concorda comigo que é 0,75? sim, 0,75 é maior que 0,3, né? sim. A gente está dividindo a altura pela altura do ciclo anterior. Então é isso, velho. Beleza? Então, Beleza. a afirmação ali seria falso. Show de bola, show de bola, show de bola. Vamos para a próxima. Vou pegar a próxima aqui, meu caro. Passar no FMG, cara? Eu vou tentar fazer o vestibular da Unicamp, da, da UF do Rio Grande do Sul Aham. e também da FUVEST. Pô, legal, velho. Questãozinha bem FUVEST essas aí mesmo. Pois é, Tu tem outras complicado. aí, cara? Porque eu acho que eu consigo a resolução daquelas, mas não por agora, tá? Sim. Peraí, tem mais uma aqui, eu vou te mandar, peraí. Mande, mande, mande. Essa daqui. Aqui. Aí, te mandei no WhatsApp. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ah, legal, vamos ver aqui. Deixa eu pôr aqui. As posições. Um negócio aqui. As posições ocupadas por um bloco preso na extremidade livre de uma mola, oscilando em eixo horizontal, com movimento harmônico simples. Ó, é aquilo que eu tava te mostrando, mas ó, eu nunca vejo essa coisa em ensino médio, tá? Tô achando estranho. É Porque. mesmo? Você não Não, em contexto de ensino médio não tem isso aí, não. tem, não, né? Bem, a energia cinética do bloco é igual. Depois eu vejo esse negócio aqui. Uma análise da equação do movimento permite afirmar o período do movimento. Tá, beleza. Isso aqui não é difícil, não, cara. Ó, vamos avaliar o que é cada coisa aqui nessa equação. De novo, essa equação eu não vejo em ensino médio. Mas, já que ele colocou, temos um cosseno. Então, o que está rolando aqui é uma coisa do gênero assim, ó. Certo? Uma oscilação. Sim. Que é, vamos dizer assim, esse eixo é o tempo, esse aqui é a posição. Então ele vai e volta, vai e volta, vai e volta, né? No caso, como a nossa função é x igual a 0,2 cosseno de π t mais π, esse 0,2 aqui ele dá a altura do cosseno. A gente sabe que a função cosseno e a função seno também, elas vão de menos 1 a 1, certo? Sim. Naturalmente, o cosseno e o seno vão só de menos 1 a 1, portanto, se um dia tu fazer uma conta e o cosseno der 3, ou 10, ou 20, saiba que está errado. O cosseno só pode ir de menos 1 a 1. Como tem esse 0,2 aqui na frente, então a altura máxima é 0,2 e a mínima é menos 0,2, concorda comigo? Sim. Sim. Isso. Portanto, isso aqui é a amplitude. O cara que fica na frente é a amplitude, a gente chama de A.
E, veja, o que esse π na frente do t faz, né? Pensa comigo. Se tu colocar t igual a 2, não vai dar 2π? Porque 2 vezes π, 2π, né? Sim. Então, se esse cara não fosse π, se ele fosse π sobre 2, a hora que eu coloco 2 aqui, não daria 2π, daria π. E a gente sabe que o cosseno, ele evolui de πs em πs, né? Portanto, Sim. se tu tens um número aqui na frente do t, dentro do cosseno, ele está associado com a velocidade com que você completa a oscilação do cosseno. E essa ideia de velocidade de completar a oscilação é a frequência. Sim. Então, por isso que esse é o ômega. O t é o ômega. A frequência angular. Beleza? Beleza. E o φ é a fase. Isso como tu está estudando bastante para medicina, você sabe que tem lá um monte de propriedades que associa seno e cosseno, né? Por exemplo, Sim. tem uma bem famosa que é assim, que o seno de x é igual ao cosseno de π sobre 2, né? Que é 90, menos x. Ou seja, o cosseno e o seno, eles têm uma diferença de fase de 90 graus, basicamente, é isso que essa expressão fala, né? Porque o cosseno Sim. começa do pico, enquanto o seno começa do meio. Não é mesmo? De resto, eles são Sim. iguaizinhos. Então é isso que é esse número que soma, é a fase, onde a tua onda vai começar. Então, como a fase é π, perceba, fase é π, significa que se tu colocares o t igual a zero, o teu cosseno não vai começar de onde o cosseno normalmente começa, que é do pico. O teu cosseno vai começar de π. E qual é o cosseno de π? O cosseno de π é menos 1, certo? Lembra Sim. lá do círculo trigonométrico, etc. Então essa Sim. onda não está bem certa, né? Apesar de ser um cosseno, ela não começaria daqui, de onde eu pus ela começando. Ela começaria aqui de baixo. Lá do menos 1, da parte mais baixa do cosseno. Beleza? Beleza. Muito bem. Então, dei uma breve explicação aqui de como lidar com uma equaçãozinha desse tipo. O período do movimento é de 2 vezes 10 a menos 1. Bem, agora que você sabe que o cara que multiplica o t é a frequência angular, então você sabe que a frequência angular desse problema é π, certo? Sim. Bem, o que é a frequência angular, né? A frequência angular não é 2πf? Lembra dessa fórmula? Sim. Lembro. E aí, qual que é o f, então? Qual que é o f normal aqui desse problema? Seria o ômega sobre 2π, é π sobre 2π. Não. Seria, não, peraí. Então, o f seria 1 meio. Sim, é o F, no meio. 1 meio, porque daí vai cortar e sobra o π que a gente vê aqui, né? Sim. Certo, então meio hertz. Essa é a unidade de frequência normal. Hertz. Bem, se a frequência é 1 meio, você tem que lembrar que período, que é o que pede na A aqui, é 1 sobre a frequência, né? Então, qual que seria o período desse movimento? Seria 2 segundos, isso aí. segundos. 2 segundos. Ele não falou exatamente aqui da unidade, né? Não falou em nenhum momento aqui da unidade, para falar a verdade. Então, expressa no SI, então é segundo. Então tá errado, né? Porque não é 2 na menos 1 segundo, é 2 mesmo. Beleza? Sim. A amplitude, 4 vezes 10 na menos 1 metro. Errado, né? A amplitude é 0,2 metros. Ou 2 vezes 10 na menos 1 metros, ok? Eu acho que tu pensou assim, a amplitude é de uma ponta a outra. Errado. A amplitude é só do meio até o pico, tá? Sim. Então por isso que tá errado, beleza? Concorda comigo que a amplitude é 0,2? Sim. Beleza. A energia cinética do bloco é igual a zero no ponto central da trajetória. E aí, o que você acha dessa afirmação? Não, porque tem velocidade quando ele passa. Acho que é a maior velocidade dele, né? É a Quando ele maior passa velocidade, pelo. justamente. É a velocidade máxima. Sim. Pense num bloco, né? Veja, quando ele tá lá esticando a mola, ele para. Daí ele volta. Daí aqui no meio ele tá com a velocidade máxima. Até que ele vem aqui de novo, para. E assim vai, né?
Sim. Dá para pensar num pêndulo, mesma história. Quando o pêndulo está aqui na altura máxima, zero a velocidade dele. Aqui, velocidade máxima. Blocos caindo, mesma coisa, assim vai, né? Então, errado. A velocidade do bloco no instante 0,5 é de aproximadamente 6,3 vezes 10 a menos 1. E aí, como é que você faria isso? Tem ideia? Como achar a velocidade nessa situação aqui? Cara, tem Aí muitas seria formas, tá? Muitas. Mas eu não sei qual que tu pensaria em fazer. velocidade. É. Ele Porque pega, tipo assim, veja, tem a V igual a ômega R, né? Ômega V, não, raio. verdade, V igual a ômega R, mas aqui não vai servir pra nada, né? Sim, que não tem. Não estamos falando de nada circular, que tenha raio. É, Mas a gente está falando de um movimento que tem energia potencial elástica, vamos dizer assim. Ou de modo geral, energia potencial, né? E energia sim, cinética, né? sim, Então, o problema é que é meio chato fazer dessa forma. Por quê? Porque tu tem o ômega, né? Vamos pensar assim. Você tem o ômega. Deixa eu colocar aqui. Quem é o ômega, né? Pi. Só que ômega também é a raiz quadrada de K sobre M, né? Certo? sim, Então daria para tu encontrar aqui alguma coisa associada, né? Talvez, apesar dele não ter dito a massa, talvez daria, né? Mas o segredo não é esse. E depois fazer o quê, né? Fazer a equação K delta X ao quadrado sobre 2 igual a M V quadrado sobre 2, né? Aí tu achavaria a velocidade, sabendo quem é o K, o M, ou fazendo alguma relação, né? Porque parece K e M aqui, certo? sim, Você passa o M para outro lado, olha só que bonitinho que fica, né? Passa o M para outro lado, faz a raiz, o delta X até sai para fora, V, né? Só isolei o V ali. Isso aqui tu tem, isso aqui é pi, né? Delta X ele falou. O delta X, professor? Isso aqui. Uh, bem, ele deu o instante, né? Então tu tem que achar qual é a posição nesse instante jogando na fórmula, certo? sim. X em função de t, tu acha a posição. E daí pronto, resolveu, achou a velocidade. Mas talvez não seja o caminho mais rápido, tá bom? Existe um outro caminho, que é derivando. Você sabe derivar? Não, essa aí eu não lembro não. Derivado eu não lembro não. Derivada não é uma coisa que a gente vê no ensino médio, mas quando o pessoal quer passar em uns vestibular mais barra pesada, assim, às vezes é bom saber, tá? É bem aprender. Tá, eu Já ouviu vou dar falar de uma. derivada, né? Já. Pois é importante. Se tu derivar a posição, tu encontra a velocidade. E a derivada aqui é muito fácil, tá? Então Sim, seria esse o segredo. Mas como tu não aprendeu ainda, então tu vai fazer o que eu falei. Agora tu vai achar quem é o delta x, né, jogando lá na fórmula. Daí tu vai achar a velocidade, beleza? Mas veja como tu precisou dar uma manipulada na equação da energia e como tu deveria saber a fórmula do momento angular. Então parece que não tem sim, informação, mas elas aparecem naturalmente. E na física é assim. sim. Mas Tu como não é que eu pode. jogaria na fórmula? Aquela Nessa fórmula aqui, velocidade aí. pô, qual que é o tempo? É 6 parari Ah, parará. sim. Joga aqui, né? Nesse Tzinho. Opa, tu vai jogar na verdade de 0,5 ali, né? Vai jogar 0,5 aqui no Tzinho, certo? Sim. Daí vai fazer Mas a aí, no conta. caso, descobriria o X E o a x, porque partir você deu uma dessa. equação de posição. E daí esse Sim, x é o que tu vai colocar aqui, né? sim. Daí tu vai achar a velocidade, beleza? Ah, beleza. E pronto, né? Show. Vamos ver provavelmente essa aqui é a resposta certa. A energia potencial armazenada no sistema é nulo nos pontos de inversão de movimento. É errado. É justamente ali que a energia potencial é máxima, né? Então, meio que por exclusão, você já sabe que essa aqui é a certa. Mas agora faz, né? Depois tu faz, beleza? Beleza, Já te dei a dica aqui. Então tá, meu cara, eu vou procurar as respostas daquelas coisas lá e vou te mandar, beleza? beleza. A gente não fez, mas a gente fez bastante conta, pô. Essa aqui é a sétima já, tá doido. Espero ter ajudado de alguma forma aí, ter mais ajudado do que Beleza. prejudicado. Beleza? Não, tá. Beleza. Show de De bola, boa. show de bola. Então tá bom. Abraço, valeu! Abraço. Tchauzinho.